Senhoras, senhores, amigos da juventude, amigos que estão do outro lado dos computadores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha em sua paz. No bojo da insuperável obra, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos imortais, no item 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E as entidades sublimadas responderam-lhe: Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros expiação. E dessa forma a resposta avança, dizendo os imortais que para alcançar essa perfeição os espíritos terão que suportar todas as vicissitudes da vida corporal. E que se encontra nessas vicissitudes a expiação. Naturalmente que quando pensamos a respeito dessa questão proposta por Allan Kardec, e na resposta que lhe foi oferecida pelos imortais luminosos, pensamos nessa dualidade das nossas encarnações. As missões, as expiações, exatamente porque todos nós começamos a refletir que se os espíritos encarnam para chegar à perfeição, e Deus lhes impõe, porque é uma lei. Naturalmente que nós não começamos a nossa trajetória na terra, porque para uns, nascer na terra é missão, para outros é expiação. Jamais alguém poderá desenvolver uma missão se já não tiver realizado o aprendizado anterior, se já não tiver o estofo, o respaldo, o intelecto moral para tanto. Do mesmo modo que nenhuma criatura sofrerá expiação se não tiver incorrido em faltas de gravidade relativa ao seu degrau evolutivo. Já que expiação é essa possibilidade ou essa imposição da lei para quem precisa devolver à vida o que da vida usurpou. Quem tem que resgatar equívocos, erros, crimes, esses passam pela trilha apertada das expiações. E naturalmente que tanto as missões quanto as expiações forjam o contexto das nossas provações. Porque o missionário também se acha sob regime de provas. E é por isso que o Livro dos Espíritos estabelece que podem entidades que vieram realizar uma tarefa perder a oportunidade, falir na trajetória, ser reprovado no intento. Naturalmente que o mundo terrestre
de provas e de expiações, oferece-nos esse ensejo de trabalharmos em prol da nossa perfeição, utilizando-nos desse retorno ao corpo físico, conforme nos assevera a obra basilar da doutrina dos Espíritos. Mas quando pensamos nessa resposta da imortalidade, evocamos um dos notáveis ensinos de Jesus de Nazaré, quando nos disse que um homem muito poderoso tinha 2 filhos. O mais velho era trabalhador, era honesto, era dedicado, cumpria com seus deveres, era um homem politicamente correto. E o outro filho, o mais moço, era de mau caráter. Era desses dissipadores incorrigíveis, farrista, que um dia propôs ao pai que por antecipação lhe desse a parte que lhe cabia na herança, porque ele queria sair para o mundo e viver sua vida. E o pai, certamente entendendo a importância dessa experiência para a eternidade de seu filho, deu-lhe a parte que lhe tocava na herança. E o filho jovem se foi mundo afora e dissipou da forma mais brutal, mais estúpida, tudo aquilo que o velho pai lhe houvera confiado que era seu. E logo mais havia destruído toda a herança nas orgias a que se permitiu. Começou a pensar quando a fome encontrou-lhe o estômago, que fazer? E de queda em queda, procurando algo que o fizesse sobreviver, chegou a uma propriedade em que o dono colocou-o para cuidar dos porcos. E a fome era tanta, diz o texto, que ele competia com os porcos para comer as raízes que cabia aos animais. E o tempo se passou nessa tragédia moral e física, até que um dia esse moço dilapidador da herança começou a pensar: mas por que eu tenho que viver esta vida de miséria, de ruínas, se na propriedade do meu pai os empregados dele são melhor tratados? Eu voltarei, me penitenciarei com meu pai, lhe pedirei perdão. Já não mereço ser tratado como seu filho, mas pedirei a ele uma chance de ser um dos servos da propriedade. Uma vez que lá os servos são bem tratados, eu me sentirei feliz. Tomou a decisão, levantou-se daquela situação terrível, esse foi ao encontro do pai, disposto a tudo aquilo que houvera refletido, pedir perdão, pedir um emprego por mais modesto, já que houvera dilapidado o que lhe pertencia. E a parte belíssima do texto nos informa que quando o pai o viu aproximar-se, encheu-se de felicidade. E quando recebeu o filho nos braços, organizou uma festa,
mandou sacrificar animais para a comemoração. Cânticos, música, festa, comida. E quando o pai feliz comemorava o retorno do filho, eis que está chegando do trabalho o filho mais velho. Aquele todo certinho, correto politicamente. E ao ver o que acontecia, e ao saber do que se tratava, foi tomado de tanto ódio, de tanta inveja, e dirigiu-se ao pai, furioso, para tirar satisfações. Como? Esse teu filho que dilapidou tudo, merece essa festa, e eu que estou aqui, sem salário, sem férias, sem descanso, tu nunca me deste um cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. E o pai, tranquilo e compreensivo: mas meu filho, tu já estás comigo, desfrutas do que eu desfruto, gozas do que há em nossa propriedade, mas esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É por esse motivo a festa, meu filho. Naturalmente que a parábola se encerra nessa transição da discussão do filho com o pai, na explicação do pai para com o filho maior. Mas enquanto refletimos sobre isto, nos damos conta do quanto a criatura humana é mimética, o quanto consegue se ocultar com as cores de acordo com o ambiente em que se acha. Não foi à toa que Jesus Cristo um dia afirmou àqueles da sua época: raça de víboras, até quando terei que vos suportar? Víboras, fazendo alusão ao mimetismo dos homens. A víbora é um desses animais miméticos, que se confunde na paisagem, que se ajusta em todo lugar que está. Ao passo que Jesus Cristo nos propunha autenticidade. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Brilhe a vossa luz. Amai-vos uns aos outros. E nos foi dando orientações para que estabelecêssemos uma dinâmica comportamental, que não houvesse necessidade de estar tombando de um lado para outro. Então, raça de víboras, porque a criatura humana ainda é, 2 milênios depois, profundamente mimética. Quando estamos com criaturas nobres no seio das religiões, somos mansos, falamos devagar, falamos com doçura. Mas quando estamos no meio de pessoas viciadas, viciosas, pornográficas, ficamos iguais ou piores que elas, nos ajustando sempre aos interesses do momento, sem nos darmos conta de que aquilo que é mal é mal, aquilo que é bom. Valorizaremos sempre o que for bom, onde quer que estejamos, e abominaremos sempre o mal, onde quer que estejamos, como quer que estejamos. Em torno dessa questão que pensamos no filho maior daquele senhor, que aparentemente era todo certinho, até o momento em que surgiu o ensejo da inveja, do despeito. E é nesse exato momento que nós pensamos numa outra situação. O notável psicólogo, pensador francês
Jacques Derrida, numa de suas obras que ele intitulou A Arte de Desconstruir, nos vem falando a respeito da necessidade que tem a criatura humana para ser feliz, de aprender a desconstruir-se. Porque nós, desde cedo, considerando uma única existência, vamos forjando em cima da nossa autenticidade tintas, cores, ademanes, que vão bloqueando, que vão empanando, que vão ocultando a nossa realidade. Desde que nascemos, nos vai sendo imposta uma quantidade enorme de ajustamentos, nem sempre de ordem educacional positiva, mas sempre de ordem educacional. Já que a educação pode ser boa ou pode ser nociva, já que educar é a arte de plasmar os caracteres. Se os plasmamos positivamente, teremos aí uma boa educação. E se plasmamos negativamente, teremos uma má educação. Dentro de casa, a mãe corrige-nos de uma maneira: não ponha a mão no nariz, não faça isso, não diga isso, não responda aos mais velhos, respeite isso, não coma assim, não coma com a boca aberta. Vai trabalhando a educação, mas ao lado da educação, as suas próprias manias, seus medos. E essa criança vai sendo recoberta na sua espontaneidade. Menino, não diga isso, não faça isso, não coma assim, não aceite. Se alguém oferecer, você diga que não quer. E a criança é pintada com as primeiras tintas que lhe tiram a autenticidade. Mas agora é a vez do pai. Nada disso, você é homem. Tira isso, não bota isso, não vista assim. Isso não é de homem, homem não chora. E outra camada de tinta por cima daquela primeira. Mas quando ele chega na rua, o colega: você não é homem, não é? Você é mulherzinha, é? Você é isso, você é aquilo. E naturalmente ele tem que ficar bem com seus pares da infância. E outra camada de tinta. Mas quando chega na escola, quando chega no trabalho, e quando chega e nós vamos nos deixando pintar, emassar, e vamos assumindo várias camadas. E quando nos tornamos pessoas adultas, não sabemos quem é que nós somos. Nós somos um melange de todas essas coisas, nós somos um mix de todas essas coisas. Somos uma parede que recebeu várias demãos de tintas variadas, de cores variadas, de massas variadas, de vernizes. Um homem comprou uma casa centenária e se enamorou de tal forma por sua casa recém-comprada, que queria pintá-la para que ele a pudesse habitar, mas não queria pintá-la com aquelas cores que ela já tinha. Queria chegar a desnudá-la, a sua parede primeira, e programou um profissional para ir raspando-lhe as camadas das paredes. E depois de um árduo trabalho, encontrando uma camada sobre outra, o profissional chegou à parede de pinho de riga, amarelo, brilhante, com listras marrons. Conseguiu desnudar a parede. Jamais alguém imaginaria que debaixo daquelas camadas de tintas e de massas houvesse aquela madeira tão valiosa, tão importante. Agora sim, ele iria preparar a parede de acordo com seu próprio gosto, para ser feliz na casa centenária. Nós somos exatamente assim, como a casa que aquele homem comprou, com a diferença que nós somos milenários, não somos apenas centenários, nós temos várias centenas de experiências de vida.
E ao longo de uma encarnação, nós recebemos tantos vernizes, apliques e tintas e massas, que na idade adulta nos tornamos pessoas cheias de conflito. Quem eu sou? E precisamos de um profissional para nos ajudar a fazer essa raspagem, essa desconstrução. Aquela criatura machista, violenta, agressiva, que todo mundo teme. Quantas vezes é um gato desamparado, esperando um pires de leite? Tudo aquilo é defesa, é massa, é casca, é verniz. Por trás desse machismo todo, ou do excessivo feminismo, nós encontramos a criatura conturbada, perturbada em si própria, por não saber propriamente quem é, por não se identificar exatamente. Começa com os discursos perturbadores: eu sou espada. Espada de São Jorge é planta. Eu sou macho. Por que alguém precisa declarar que é o que está a princípio na cara? Quando afirmam as psicologias, o indivíduo tem muita necessidade de afirmar o que deveria ser óbvio, é porque ele está na inflexão da tormenta. Não é bem aquilo que ele está dizendo. Ele precisa dizer sempre, porque nem ele acredita que seja verdade, que ele seja tão macho assim, ou que ela seja tão feminina assim. Daí, todo indivíduo que tem que blasonar, e tem tantas mulheres na rua, e tem tantos homens na rua, são as criaturas cheias de massas, de tintas, de vernizes, que o psicólogo, o analista precisaram ter paciência de raspar com os necessários formões, até chegar ao pinho de riga, a essência da criatura frágil, mas verdadeira, que precisará ser desconstruída até chegar lá, até chegar à madeira básica. Quanta gente de cara emburrada, não está de mal com ninguém, tem medo de ser abordada, é insegura, então se traveste com a máscara, afivela o rosto, uma máscara que causa pavor aos outros, mas doida que alguém se lhe aproxime, que lhe dirija a palavra, que lhe sorria para ela, para que ela então se desarme. As cascas, as massas, as pinturas, as tinturas. A necessidade que tem tantas pessoas de se atracar no meio da rua, se beijar no meio da rua, beijos televisivos, beijos de novela. Mas com que sentido? Se é uma coisa tão íntima, tão do casal, é a insegurança. Eu preciso mostrar para as pessoas o de que eu sou capaz, mas nem ela acredita nessa capacidade. Então publica, expõe-se para criar ali a sua recompensa psicológica. Todo mundo já viu que eu beijo muito, mas carrega por dentro da alma, só Deus sabe que tipo de tormentas. Imaginemos se uma senhora, uma mulher, tivesse que andar pela rua: sou mulher, hein? Eu sou mulher, hein? Eu sou muito mulher, hein? Mas ninguém está perguntando. Por que essa necessidade? Para esconder o conflito do excesso de testosterona que lhe deve perturbar a psicologia. Aquele supermacho deve carregar, junto às suas testosteronas, doses maciças de estrogênio, de progesterona, que faz com que ele não seja tão macho como ele pretenderia ser, ou que o povo acreditasse que ele é. Nós todos carregamos
tantas tintas, tantas cascas, que Jacques Derrida propõe essa desconstrução. Aquele jovem, o filho mais velho, da famosa parábola do filho pródigo, era dessas criaturas pintadas, tintas de educação, vernizes de tolerância, enquanto não era ferido nos seus intentos, enquanto ninguém lhe fazia sombra. Quantos de nós somos exatamente assim? Alguns verbalizam: eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Então não é bem uma pessoa pacífica, é uma pessoa pintada, emassada, envernizada, cheia de camadas, de acordo com seu interesse. Ela se mimetiza de um jeito ou se mimetiza de outro jeito. Mas vale-nos uma reflexão ainda. Para que nos serve ser assim, miméticos? O tempo vai passando e nós continuamos do mesmo jeito, fingindo que já somos diferentes. Seria tão bom